Nessa semana, na novela Vencer o Desamor, Gael e Daphne assumem seu amor e enfrentam a fúria de Bárbara. Ariadna e Álvaro se entregam ao amor. E não acaba por aí. Gael descobre toda a verdade sobre não ser um falcão. Saiba em detalhes como isso e muito mais vai acontecer no resumo semanal de 21 a 25 de novembro da novela Vencer o Desamor. Mas antes, por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações e deixe seu like se gosta da novela. Segunda-feira, 21 de novembro. O celular de Ariadna toca e impede que ela e Álvaro se beijam. Daphne vê Romena paralisada e pergunta se está tudo bem. Romena diz que está bem e pergunta como está a relação de irmãos entre ela e Gael. Daphne diz que eles mal se veem. Bárbara chega ali e cumprimenta Romena. Linda insiste em ter um filho com Eduardo, mas ele não parece animado com a ideia. Eduardo insinua a Linda que ela já é velha para querer ser mãe. Linda surpreende e diz que congelou seus óvulos e que não há problema. Ela diz que ele é o amor de sua vida e que quer ter um fruto do amor deles. Romena pergunta a Bárbara se Gael e Daphne se deram bem desde que se conheceram. Bárbara diz que desde que Daphne apareceu em sua casa, Gael está muito atencioso com ela. Ariadna confessa a Cassandra que sente algo por Álvaro. Enquanto isso, Álvaro também confessa a Bruno que não para de pensar em Ariadna e que está se apaixonando por ela. Gemma pede permissão para Bárbara para seus amigos irem fazer o trabalho escolar novamente em sua casa. Bárbara permite. Romena está muito intrigada e pensa na possibilidade de Daphne não ser a meia-irmã de Gael. Ariadna diz a Cassandra que Bárbara e Eduardo se infartariam se soubesse que ela está apaixonada por Álvaro. Cassandra diz que então ela deixe eles infartar e que a amiga tem todo o direito de se apaixonar de novo. Ariadna diz que está muito confusa e que se chegasse a ter algo com Álvaro, como explicaria a Tadeu a relação entre ela e seu tio. Cassandra diz que ela não pode perder o amor de sua vida por medo. Bruno diz a Álvaro que ele e Ariadna estão livres e que não é errado se amarem. Álvaro diz que não saberia como Eduardo reagiria com isso. Ele diz que pior seria sua mãe e que ela apoiaria Edu, mas ele não. Ariadna diz a Cassandra que o amor dela por Álvaro é ir contra tudo e todos. Olga humilha Paulo dizendo que os projetos dele são péssimos. Ela reclama pela cena de ciúme patética que ele armou no restaurante. Olga diz que Álvaro era sim um homem maduro e direito, mas que Paulo parece um moleque birrento. Romena descobre que no dia seguinte é aniversário de uma funcionária da agência e arma um plano. Ela diz a Ivete que vai fazer uma festa para essa funcionária e quer que a amiga se assegure que Gael e Daphne estarão presentes no evento. Os amigos de Gemma chegam na casa de Bárbara para realizarem o trabalho escolar. Pablo assedia Daphne e diz que acompanha ela onde quiser. Daphne diz que é melhor ele ir brincar num parque ao invés de ficar dando em cima dela. Preconceituosa, Imelda critica Gemma por ser sobrinha de Bárbara. Bárbara diz que ajudou Gemma pois se sentiu na obrigação, já que Evita lhe doou sangue. Pablo continua assediando Daphne e tenta pegar. Furiosa, Daphne esbofeteia o cafajeste. Linda leva Eduardo na clínica para realizarem uma fecundação. Demétrio tenta afastar Pablo de Daphne e ele o empurra. Demétrio acaba caindo em uma garrafa de vidro. Gemma, furiosa, exige que Pablo respeite as pessoas. Daphne joga a culpa em Gemma dizendo que a culpa é dela por trazer aquela gente ali para casa. Bárbara chega ali e vê a garrafa quebrada e fica furiosa. Ela começa a gritar com Gemma e diz que já não aguenta suportar. Bárbara expulsa os colegas de Gemma de sua casa. Eduardo se nega completamente de fazer a fecundação e Linda tenta o chantagear emocionalmente, dizendo que ele não quer ter um filho com ela, pois não a ama. Gemma se desculpa com Bárbara e Daphne por fazer bagunça na casa delas.
Daphne e Bárbara criticam Gemma dizendo que ela está andando com gente ruim. Bárbara diz que não permitirá nunca mais que gente estranha entre em sua casa, inclusive os alunos de Daphne. Daphne diz que por culpa de Gemma, ela também paga o pato. Gente, essa Daphne e Bárbara são farinha do mesmo saco, chatinhas e cheios de frescuras. Romena convida Gael para a festa e ele estranha, mas acaba aceitando ir ao evento. Gemma enfrenta Pablo e diz que por culpa dele, ela se envolveu em problemas. Pablo discute com Gemma e diz que ela terá que ir na escola vestida de empregada. Gemma passa mal devido à discussão e acaba sangrando. Começa a festa na agência. As amigas de Gemma vão na casa de Bárbara para falarem sobre ela ter passado mal mais cedo. Daphne chega na festa de aniversário da funcionária da agência e Romena vê Gael sendo muito compreensivo com ela e João José. Gemma confessa às suas amigas que está grávida. Gael e Daphne ficam a sós em certo momento e diz que já percebeu que ela não sente nada por João José. Gael beija Daphne e ela o corresponde. Álvaro e Ariadna decidem conversar sobre eles. Daphne e Gael estão já na frente de casa e aproveitam seu amor. Dona Eli, que está passando ali na frente, se surpreende e chama Gael de Romeu, perguntando o que ele faz ali. Gael não entende nada do que Dona Eli diz e pergunta quem é Romeu. Terça-feira, 22 de novembro. Eli chama Gael de sem vergonha e diz que ele é Romeu. Daphne diz à senhora que Gael não está mentindo e que se chama Gael. Dona Eli está muito surpresa pela semelhança entre Gael e Romeu e diz que não poderia ser este o último, pois ele era mal educado. Ela pede desculpas por o confundir e diz que Romeu era ruim. Gemma diz às suas amigas tudo o que viveu com Gustavo, mas que agora ele está pagando pelo que fez, pois está preso. Ela pede que elas não digam a ninguém sobre sua história e sua gravidez. As amigas de Gemma a apoiam e diz que ela pode contar com elas. Romena diz a Ivete que suspeita que Daphne e Gael estão envolvidos. Gael fica intrigado sobre o tal Romeu, no qual foi confundido por Dona Eli. Gael diz a Daphne que a relação deles será em segredo, mas que caso alguém descubra, irão dizer a verdade que ela não é uma Falcon. Dona Eli diz a Bárbara que pensou ter visto um bandido de sua vila ali por perto, mas diz que acabou confundindo e que não era um bandido, esse garoto que ela confundiu. Gael e Daphne assumem uma relação entre eles. Daphne confessa a Gael que aceitou ficar com João José para o afastar. Gael diz que João não é seu amigo verdadeiro. Romena também comenta com Ivete que talvez Gael saiba que Daphne não é sua irmã e que por isso está investindo em uma relação com ela. Daphne entra dentro de casa e ele diz a Bárbara que ela estava com o rapaz que ela confundiu com um bandido. Ariadna e Álvaro decidem se sentar e conversar sobre o que está acontecendo entre eles. Os dois decidem não ter uma relação por respeito a Eduardo. Linda prepara uma surpresa romântica para Eduardo e se envolvem. No dia seguinte, Álvaro pergunta à mãe se há notícias do tal Calixto. Bárbara diz que acredita que Calixto siga em coma e espera que ele morra. Álvaro suspeita que seu pai guardava aquela arma justamente para se defender do tal Calixto. Linda diz a Eduardo que irá pagar um advogado para ele se defender do processo de Ariadna o demandou. Ela incentiva que Eduardo ceda sua parte da casa que Joaquim o deixou na herança para que a ex-mulher dele não lhe encha mais o saco, com isso da pensão alimentícia. Eduardo acha genial a ideia de Linda. Álvaro diz a Bárbara que a Ariadna está em todo o seu direito em processar Eduardo. Bárbara fica irritada pelo filho apoiar mais a ex-cunhada do que seu próprio irmão. Essa mocoronga acha o quê? Que Álvaro vai apoiar aquele traste do que o amor da sua vida? Só nas ideias dessa chatonilda. Gemma está tendo um dia complicado na escola, pois sente muitas náuseas.
Bárbara fica surpresa ao saber que a ex-esposa de Calisto entrou em contato no hospital para saber o estado de saúde dele. Uma mulher é subornada pelo primo de Calisto para que vá no hospital e fique se passando por ex-mulher dele para que saiba seu estado de saúde. Gael e Daphne estão muito felizes por sua relação. Josefina liga para Daphne e diz que irá para a cidade levar o restante do dinheiro dela. Bárbara diz a Ariadna que a ex-mulher de Calisto esteve no hospital tentando saber notícia dele. Álvaro chega ali e Tadeu diz ao tio que estava morrendo de saudade dele. Ariadna se emociona pelo carinho entre seu filho e Álvaro. Daphne fica muito surpresa quando Clarinha diz que a viu beijando Gael na boca. Eduardo envia por Nemo um presente para Tadeu e Bárbara. Ariadna diz que Eduardo é um cínico, se pensa que com presentinhos irá comprar a atenção que Tadeu precisa dele. Bárbara se irrita pelas reclamações da ex-nora. Anoitece. Paulo e Olga têm uma forte discussão. Olga diz a Paulo que já se cansou dele e exige que ele vá embora de sua casa e decide terminar sua relação com ele. Sem saída, Paulo vai embora da casa de Olga. Daphne termina sua relação com João José. João José fica muito triste pela separação com Daphne. Daphne pede que João não diga a ninguém sobre a relação entre ela e Gael. Romena marca com Bárbara para almoçarem juntos. No dia seguinte, Josefina chega na capital e pergunta se Daphne ainda tem dúvida se é ou não filha de Joaquim. Daphne diz que já confirmou que é uma Falcon legítima e revela à mãe que, na verdade, Gael que não é filho de seu Joaquim. Josefina fica surpresa. Nesse momento, Bárbara sai de casa e Josefina a chama de hipócrita. Ela diz que Bárbara se acha santa, sendo que Gael nem sequer é filho de Joaquim. Então ela o traiu. Bárbara fica nervosa ao saber que Daphne soltou a língua para Josefina. Daphne diz a Bárbara que Gael acredita que ela não seja a filha de Joaquim. Bárbara fica surpresa ao saber que Gael havia feito um teste de DNA entre ele e Daphne. Romena chega ali e revela a Bárbara que Daphne e Gael estão escondendo que mantêm uma relação e que é por ela que Gael está apaixonado. Bárbara fica chocada pela revelação de Romena. Quarta-feira, 23 de novembro. Daphne diz a Romena que ela não pode chegar fazendo sérias acusações só porque Gael terminou com ela. Romena diz que Daphne é a culpada pela relação dela ter chegado ao fim com Gael. Ela chama Daphne de aproveitadora porque quando soube que não era uma Falcon, foi correndo se envolver com Gael. Josefina exige que Romena respeite sua filha por ela ser uma pessoa decente. Bárbara confronta Daphne, perguntando se é verdade o que Romena disse. Daphne nega completamente, mas Romena continua falando. Ela diz que Gael sempre arrumava pretexto para estar junto a ela e que até brigou com João José quando soube que estavam envolvidos. Romena diz que até mesmo Clarinha lhe mostrou um desenho que havia feito dela e de Gael se beijando. Bárbara chama Daphne de cínica. Bárbara diz que Daphne saiu pior que traidora que sua mãe. Bárbara decide ir com Romena almoçar juntas. Josefina diz a Daphne que ela pode mentir para Bárbara, mas que para ela terá que dizer toda a verdade. A proximidade entre Álvaro e Ariadna é cada vez mais evidente. Bárbara diz a Romena que se soubesse que Daphne e Gael estavam envolvidos, teriam feito algo para que o colocassem em seu lugar. Romena diz a Bárbara que no dia que ela revelou que Lúcia nasceu morta, Gael começou a imaginar que talvez Daphne não fosse uma Falcon e decidiu fazer um teste de paternidade. Daphne confessa a Josefina que ama Gael e que estão namorando. Bárbara garante a Romena que não permitirá que a relação entre Gael e Daphne vá para frente. Romena diz que Daphne não passa de uma mosca morta. Olga e Álvaro saem juntos para almoçar. Ela aproveita para dizer a Álvaro que a relação dela com Paulo não deu certo e que terminaram sua relação. Josefina ameaça Bárbara dizendo que se ela pensar em prejudicar sua filha, irá revelar a Gael que ele não é um Falcon.
Bárbara e Josefina trocam ameaças. Olga fica sabendo que Álvaro não está envolvido com intimidade com ninguém. Josefina diz a Bárbara que é capaz de tudo para defender Daphne. Bárbara ri e diz que nem sequer Daphne a ama e que, como mãe, ela deixa muito a desejar. Josefina manda Bárbara não se meter em sua vida. Bárbara diz que não vai mesmo porque é feio discutir com uma qualquer como ela. Romena esbofeteia Gael após confirmar a relação entre ele e Daphne. Em casa, Bárbara humilha Daphne dizendo que ela saiu igual a mãe dela, cínica e sem vergonha. Daphne diz que sozinha mesmo é o que é e que Gael se apaixonou por ela do jeitinho que é. Bárbara chama Daphne de descarada. Mais tarde, Daphne conta a Gael que Romena revelou a Bárbara sobre a relação dos dois e que foi horrível. Ela diz que Bárbara ficou furiosa enquanto Romena a atacava. Por telefone, Nemo diz a Eduardo que Álvaro não gostou nada de saber que ele enviou presentes para Bárbara e Tadeu. Eduardo diz que Álvaro não passa de um invejoso e que certamente está tentando manipular Ariadna contra ele. Álvaro e Ariadna estão cada dia mais próximos e apaixonados um pelo outro. Paulo diz a Olga que ela o usou para o afastar Álvaro. Olga manda Paulo ser maduro e parar com suas estupidez de moleque, e que ele não passa de um perdedor. Álvaro e Ariadna tocam as mãos e dizem que são somente amigos. Ariadna diz que só não pode deixar a amizade entre eles se transformar em outra coisa. Bárbara chega ali e diz ao filho que se ele for para visitar, deve procurar e não ficar papeando com Ariadna. Linda insiste em ter um filho com Eduardo e diz a ele que irá ter uma barriga de aluguel para que possam tornar pais. Sem rodeios, Gael confessa a Bárbara e Álvaro que ama Daphne e que vai começar um relacionamento formal com ela. Álvaro fica surpreso e diz que Daphne é irmã deles. Gael diz que não e que na verdade ela não é filha do pai deles. Ariadna finge surpresa, mesmo sabendo que na realidade Gael que não é um falcão. Bárbara diz a Gael e Daphne que não aceita a relação deles e que não permitirá que eles consumam seu amor. Eduardo diz a Linda que é uma loucura alugarem uma barriga para terem um filho. Ariadna apoia a relação entre Daphne e Gael. Ariadna diz a Álvaro que se eles chegassem a ter uma relação, a reação de Bárbara seria a mesma ou até pior, mas que isso não vai acontecer. Romena exige que Gael peça demissão da agência. Bárbara vai à paróquia onde Padre Antero está celebrando a missa. Bárbara fica chocada ao ver na igreja Lupe, a mãe biológica de Gael. Quinta-feira, 24 de novembro. Bárbara está muito chocada por ter visto Lupe. Gael diz a Romena que não vai renunciar seu trabalho. Daphne agradece ao apoio de Ariadna e Álvaro por sua relação com Gael. Ariadna diz a Álvaro que ele tem um coração enorme e muito bom. Ariadna e Álvaro ficam a ponto de se beijarem. Lupe fica surpresa quando Dona Eli e Padre Antero fazem um comentário sobre Bárbara Falcon e lhe chama a atenção o sobrenome da senhora. Yolanda leva a Gema para o ginecologista. Lupe fica intrigada e diz a Padre Antero e Dona Eli que quer conhecer a Dona Bárbara Falcon. Ela diz que certamente os filhos e marido dela são gentes decentes. Dona Eli diz que Bárbara ficou viúva há alguns meses. Padre Antero diz a Lupe que o marido de Bárbara era advogado e que se chamava Joaquim. Lupe fica surpresa, pois foi para Joaquim que vendeu Gael. Dona Eli diz que encontrou um homem parecido com um bandido na frente da casa de Bárbara. Padre Antero pede que Eli pare com suas fofocas e não fale de bandidos na frente de Lupe, pois ela tem um filho preso no presídio. Lupe diz a eles que desde que seu filho, Romeu, foi preso, nunca mais o viu. Bárbara ordena que as mulheres Falcon não digam nada para Álvaro sobre Gael não ser seu filho. Bárbara revela a eles que a mãe biológica de Gael, Lupe, apareceu. Álvaro diz a Bruno que Olga o procurou querendo que fossem amigos e comenta que ela se separou de Paulo.
Ariadna aconselha que Bárbara confronte Lupe, se ela é quem está o chantageando. Linda continua buscando formas de engravidar de Eduardo e ele se chateia. Bárbara diz a Daphne que antes de entregar para ela o dinheiro da casa, irão fazer um teste de DNA, já que ela não duvida que ela também possa não ser filha de Joaquim. Daphne diz que ela sim é uma legítima Falcon e que até tem a mesma cicatriz de seu pai e que, se quiser, lhe mostra. Ela diz que a única mentirosa ali é Bárbara, que passou todos esses anos mentindo sobre a origem de Gael. No dia seguinte, Bárbara irá no bazar que a igreja está realizando para confrontar Lupe. Ariadna diz que irá acompanhar a sogra. Gael liga para Daphne e diz que está trabalhando no sábado para evitar que se encontre com Romena. Gael diz que quando sair do trabalho irá ver, pois quer lhe fazer uma proposta. No bazar, Bárbara recebe uma mensagem anônima dizendo que eles têm um assunto pendente se referindo a Calisto. Bárbara se sente mal devido às ameaças que está sofrendo e Imelda e a Ariadna ajudam. Ariadna revisa o celular da sogra e vê as ameaças anônimas. Gael visita Daphne e lhe propõe que morem juntos. Daphne o agradece, mas diz que ainda é muito cedo para isso, pois quer ir explicando pouco a pouco para Clarinha. Dona Eli avisa Bárbara e Ariadna que Lupe não comparecerá no bazar, pois está se sentindo mal. Bárbara acredita cada vez mais que Lupe é quem está a ameaçando. Gael diz a Álvaro que estranhou Bárbara não ter expulsado Daphne da casa até agora, mesmo sabendo que ela não é filha de Joaquim. Ele diz que mais estranho ainda é sua mãe não ter intervido no testamento do pai deles. No hospital, Calisto começa a ter uma melhora de seu estado clínico. Gael questiona a mãe o que fazia Calisto na casa deles. Bárbara desvia o assunto e critica a relação do filho com Daphne. Bárbara diz que Daphne é uma interesseira e que só quer seu dinheiro. Ela diz que Daphne sequer amava Joaquim e nem se lembra dele. Gael diz que é imperdoável Daphne não ter crescido com o pai deles, se realmente fosse uma Falcon. Bárbara exige que Daphne não veja Gael em sua casa. Daphne enfrenta a Mocoronga, dizendo que ali também é sua casa. Bárbara diz a Daphne que ela deveria ter vergonha na cara em se relacionar com o primeiro que aparece poucos meses depois de ter ficado viúva. No dia seguinte, Bruno liga para Álvaro e diz que ganharam o concurso da construtora. Álvaro fica muito feliz por sua vitória. Ariadna incentiva que Bárbara confesse a Gael que ele não é um Falcon e assim não terá medo de novas ameaças anônimas. Bárbara se nega e diz que Gael jamais a perdoaria. Álvaro envia uma mensagem para Ariadna informando que ganhou o concurso. Ele também a convida para saírem e comemorarem sua vitória. Olga liga para Álvaro e o parabeniza pelo projeto dele ter ganhado o concurso. Ela diz que a empresa ganhou, pois ele estava atrás de tudo. Ela o convida para almoçar, mas ele diz que está à espera de confirmar um compromisso. Daphne diz a Gael que é melhor não se verem na mansão Falcon. Gael decide ir até a vila onde sua mãe foi com Ariadna, atrás de Lupe, para conversar com ela. Na vila onde mora Lupe, Bárbara e Ariadna buscam por ela. Ariadna vê a mensagem de Álvaro, mas diz que não poderá se ver com ele, pois está na rua. Álvaro vê a mensagem e fica triste. Gael vai na igreja para buscar sua mãe. Padre Antero o chama de Romeu e pergunta o que ele faz ali. Gael fica surpreso, pois não é a primeira vez que o confundem com esse Romeu. Gael jura que não é esse tal de Romeu e pergunta quem é esse rapaz. Padre Antero conta parte da história de Lupe para Gael, dizendo que ela é mãe de Romeu, que a despreza. Ele diz que Romeu é um presidiário, pois cometeu vários crimes. Gael se apresenta ao sacerdote como Gael Falcon. Padre Antero diz que Bárbara está em uma vila distante da igreja e passa o endereço. Olga e Álvaro saem juntos para comemorar a vitória dele. Gael chega na vila onde está Bárbara e procura por ela. Batem na porta da casa de Lupe e ela se assusta.
Sexta-feira, 25 de novembro. Lupe abre a porta de sua casa e é Marcos. Ela pergunta a ele se conseguiu alguma notícia de Romeu no presídio. Marcos diz que Romeu está ótimo. Lupe agradece Marcos por continuar apoiando seu filho. Gael vê Bárbara e Ariadna na frente da casa de Lupe. Bárbara não sabe se quer ou não entrar na casa. Álvaro se nega a voltar a trabalhar com Olga em seu escritório. Marcos e Lupe avistam Bárbara e Ariadna subindo as escadas e corre para se esconder. Olga quer acompanhar Álvaro em seu recebimento. Álvaro conta a Olga que entrou em depressão após descobrir a traição dela, mas que Ariadna o ajudou e que deve a ela sua recuperação. Olga se chateia e diz que a jornalista resultou em ser sua psicóloga também. Marcos recebe Bárbara e Ariadna e informa a elas que Lupe saiu de viagem. Ariadna diz que isso é estranho, pois Lupe esteve mais cedo na igreja no bazar organizado pelo padre Antero. Marcos diz que Lupe só o deixou com a obrigação de cuidar de sua casa, mas que não sabe que hora ela viajou. Depois, Marcos questiona Lupe por que se escondeu daquela senhora rica. Lupe diz que é um assunto muito grave do passado. Lupe diz que irá se mudar imediatamente dali da vila para que aquela senhora nunca a encontre. Gael pergunta à mãe onde ela estava durante o dia. Bárbara diz que passou o dia no bazar da igreja. Ariadna confirma a versão da sogra, mas Gael não acredita, pois viu as duas na vila da Nova Esperança. Eduardo manipula Linda para que atrase cada vez mais a chance de terem um filho. Gael diz a Bárbara que não quer viver brigado com ela, e sim viver em paz. Bárbara diz que o filho a desafiou a declarar sua relação com a ambiciosa da Daphne. Gael diz à mãe que o ódio dela por Daphne é gratuito. Bárbara proíbe que Gael vá em sua casa se for para ver Daphne. Gael diz que foi ali tentar fazer as pazes com a mãe, mas viu que irão terminar pior do que estavam. Ariadna abraça Álvaro e o parabeniza por seu triunfo no projeto. Ariadna agradece a Álvaro por estar ali completando o vazio de Eduardo em Tadeu. Álvaro não para de surpreender Ariadna com seus detalhes agradáveis. Anoitece. Daphne diz a Bárbara que precisa contar a verdade a Gael, porque ele já começou a suspeitar que estão escondendo algo dele. Bárbara decide revelar a verdade a Gael. No dia seguinte, ela vai na empresa, mas é informada por Romena e Ivete que Gael ainda não chegou. Gael foi à vila da Nova Esperança e é confundido por alguns bandidos como Romeu. Os bandidos dizem a Romeu que ele saiu da prisão, mas que ninguém quer o ver. Os bandidos começam a ameaçar Gael. Marcos assiste toda a cena onde Gael é confundido e ameaçado por pensarem que ele é Romeu. Marcos fica chocado pela semelhança assustadora entre Gael e Romeu. Conrado diz a Ariadna que Eduardo ofereceu sua parte da mansão em troca da pensão alimentícia de Tadeu. Ariadna se nega e diz que a casa está hipotecada e que Eduardo quer deixar suas dívidas para ela. Eduardo diz a Nemo que jamais terá outro filho, ainda mais com Linda. Marcos conta toda a história de Romeu para Gael. Álvaro começa a ficar confundido entre Olga e Ariadna. Bárbara fica surpresa ao saber que Calixto saiu do coma. Anoitece. Bárbara diz às mulheres Falcon que não encontrou Gael por nenhuma parte. Bárbara diz que elas não fazem ideia de como será doloroso dizer a verdade a Gael, pois o ama como se ele tivesse nascido dela. Gael descobre que Romeu foi preso por ser líder de tráfico de armas. Marcos liga para Gael e diz que já conseguiu para ele ir visitar Romeu no presídio no dia seguinte. Chega o dia que Álvaro receberá seu prêmio por ter ganho o projeto da construtora. Olga lhe envia uma mensagem de voz dizendo que irá para lá assistir ele recebendo seu prêmio. Paulo também está ali na diretiva e diz a Álvaro para ele aproveitar bem seus minutinhos de fama. Álvaro recebe seu prêmio e Paulo, recalcado, morre de inveja. Gael chega ao presídio para visitar e conhecer Romeu. Ariadna chega à premiação de Álvaro, mas é informada que ele já foi embora. Olga também chega ali para ver Álvaro. Gael e Romeu ficam frente a frente. Ambos estão impressionados por sua semelhança.
Romeu diz que jamais imaginou que estaria frente a frente com seu irmão gêmeo. Romeu revela toda a verdade para Gael, que a mãe deles, Lupe, o vendeu quando era bebê para uma família rica. Gael fica chocado ao descobrir que não é um falcão. No apartamento, Álvaro e Ariadna confessam seu amor e decidem se amar verdadeiramente. Álvaro e Ariadna fazem amor apaixonadamente.